A história começa dentro de uma luxuosa sala de parto VIP, onde uma mulher folheia casualmente uma revista, esperando para dar à luz. Mas sua paciente se irrita e grita com raiva para as enfermeiras se apressarem e tirarem o bebê, tudo isso enquanto ainda está concentrada em sua revista. Momentos depois, o som do choro de um bebê preenche a sala. Um funcionário sai correndo, parabenizando alegremente o avô. Os convidados se reúnem ao redor, parabenizando o senhor Liu, que agradece gentilmente pela gentileza. Curioso, ele pergunta a uma das criadas sobre o paradeiro de Shikun, apenas para ouvir que o jovem mestre está ocupado cuidando de algo na terra. Sua expressão escurece imediatamente, furioso com a ausência do filho e chamando-o de inútil. De repente, um grito estranho e penetrante ecoa de dentro da sala de parto, deixando todos assustados e inquietos. O senhor Liu se levanta rapidamente, ansioso, e exige saber o que está acontecendo lá dentro. Dentro do quarto, os olhos da mãe se arregalam em choque quando uma luz ofuscante irrompe. Quando o avô e seus acompanhantes entram correndo, ficam atordoados, congelados em descrença. A luz ofuscante vem do próprio recém-nascido, seu pequeno corpo envolto em arcos de relâmpagos dourados. Para todos os outros é um milagre, mas para o bebê é algo completamente diferente. Em sua mente, ele sorri, pensando que ninguém jamais acreditaria que um simples plebeu como ele renasceria em uma família tão poderosa, despertando com um sentido divino. Uma tela do sistema pisca diante de seus olhos, confirmando a ativação de um sentido divino do tipo relâmpago. Já atingindo o poder do nível do mar, o avô mal consegue acreditar no que está presenciando. Seu neto nasce com um poder inato que ele próprio jamais poderia alcançar. Sua bengala escorrega de sua mão enquanto ele grita, espantado sobre esse talento divino incomparável. Cheio de alegria, ele ergue o recém-nascido e declara a todos os presentes que o clã Liu deu à luz um prodígio único em uma geração. No entanto, no fundo, o bebê abriga sua própria ambição. Ele jura tomar tudo deste clã e garantir que seu suposto pai nunca mais tenha outra chance na vida. Enquanto isso, as criadas cochicham entre si, espantadas ao ver o jovem sorrindo em vez de chorando. Um presságio, dizem elas, de um destino extraordinário. O ancião jura orgulhosamente dedicar toda a força do clã à criação desta criança. No entanto, a mente e os pensamentos do nosso protagonista se agitam. Ele reflete sobre os últimos 6 meses, desde que foi morto por aquele canalha vil, ainda sentindo como se tudo tivesse sido um sonho. Há apenas um mês, ele foi morto pelo marido dela, e renasceu como seu bebê em seu ventre, ela que agora era sua mãe. Beber um tônico especial, preparado por uma de suas leais criadas. No momento em que o líquido a tocou, um poderoso brilho dourado começou a irradiar de seu corpo. Graças a isso, ele ganhou um dom extraordinário, uma capacidade de crescimento acelerado e, surpreendentemente, já havia alcançado o rank D ainda no útero. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a enorme diferença entre clãs poderosos e plebeus. Pessoas comuns arriscariam suas próprias vidas pela força que ele casualmente possuía antes mesmo de nascer. Mas essa habilidade o intrigava. Crescimento acelerado, não havia registros conhecidos de tal habilidade. 2 meses depois, ele se viu no meio de uma perigosa crise de absorção causada pelo embrião original da mãe, mas a sorte o favoreceu. Usando seu crescimento acelerado, ele consumiu o embrião original completamente e absorveu seu poder, ganhando um sentido divino inato do tipo relâmpago. Relâmpago, um elemento raro e formidável. A ideia o emocionou. Ele jurou aproveitar ao máximo os recursos infinitos de sua família, nutrindo seu próprio corpo e poder até atingir o auge. 3 meses depois, seu sentido divino relâmpago já havia avançado para um estágio intermediário. Enquanto isso, uma cena completamente diferente se desenrolava no mundo fora de seu pequeno santuário. Saltos altos femininos e roupas íntimas espalhadas cobriam o chão do quarto de sua mãe. Na cama, pés entrelaçados e sussurros calorosos enchiam o ar. Sua mãe estava deitada ali com um homem loiro, sem se incomodar com o fato de estar grávida. O homem a questionou nervosamente, perguntando se ela não estava com medo. Ela respondeu friamente, dizendo que seu casamento não passava de um arranjo político. No entanto, dentro de seu útero, o feto, nosso protagonista, ouvia tudo. O homem loiro duvidava que a criança fosse mesmo dele, enquanto a mulher ignorava suas palavras e o incentivava apaixonadamente a seguir em frente. O barulho e o caos de sua mãe e seu amante secreto abalaram a energia do bebê ainda não nascido, a absorção frustrando-o profundamente. E, irritado, ele liberou uma explosão de energia que fez sua mãe ofegar, reclamando que a queimava por dentro. Ao 6º mês, seu poder já havia atingido o ápice do rank D e ele passou a compreender plenamente a constituição única de sua mãe. Um dia, um belo homem ficou em silêncio, olhando para a barriga da mulher com impaciência nos olhos, enquanto se perguntava quando a criança finalmente nasceria. De dentro, a criança ainda não nascida abriu os olhos e encarou o homem com ódio fervente. Sua mente rotulou o homem como nada mais do que um vira-lata imundo. De repente, uma lembrança de sua vida passada lhe veio à mente. Ele se lembrou do dia em que foi avisado sobre feras aterrorizantes, onde seus companheiros, gravemente ferido, implorou a ele, chamando-o de irmão Liu.
para escapar enquanto ainda podia. O companheiro gritou por socorro, preso e desesperado, mas tudo o que o jovem pôde fazer foi ficar parado, observando. Naquele dia, seu amigo foi dilacerado por uma criatura monstruosa, seus gritos ecoando enquanto a fera o devorava por inteiro, enquanto Liu permanecia paralisado, observando cada momento. Com um sorriso irônico, o traidor dá a ordem: alimente a fera e forme o núcleo espiritual. Seus olhos brilham de malícia enquanto observa a cena, aproveitando cada segundo do desespero de sua vítima. Nesse momento, o jovem percebe uma enorme estaca avança em sua direção com intenção mortal. Antes que ele pudesse reagir, seu antigo companheiro enfia um galho enorme em seu peito, erguendo-o no ar sem a menor piedade. Ele olha para o ferimento aberto, incapaz de compreender a traição que acabara de sofrer. O canalha solta uma risada aguda e irônica, ecoando no ar enquanto ele se deleita com o momento. Ele zomba, dizendo que é isso que acontece quando tolos superestimam a própria força. O jovem é jogado para o lado como lixo, com o corpo destroçado. Com as forças se esvaindo, ele acusa o traidor de usá-lo apenas como isca para alimentar as feras. À medida que a escuridão se aproxima, apenas um pensamento o domina. O que será de suas irmãzinhas? As lembranças lhe vêm à mente. Ele se despedindo de uma delas, prometendo que voltaria em breve. Ele se lembra de pegar sua arma e sair para o que parecia ser apenas mais uma missão, deixando para trás 3 meninas inocentes esperando naquela pequena casa. Naquela noite, sob o brilho pálido da lua, as irmãs olhavam pela janela, cochichando entre si sobre quando seu irmão mais velho finalmente voltaria para casa. De volta ao presente dentro do útero, o protagonista renascido ferve de raiva. Seu coração arde com um único voto: destruir aquele que o separou de sua família. Reunindo sua energia, ainda afeto, ele concentra seu poder e desfere um soco devastador em direção ao exterior. O golpe acerta o alvo, atingindo o rosto do suposto pai com uma força que ninguém poderia esperar. O homem é arremessado para trás, caindo no chão em agonia, completamente atordoado pelo golpe invisível. Em seguida, a mãe ofega de dor quando a criança em sua barriga começa a chutar de dentro para fora. Enquanto isso, o pai traidor se contorce no chão, segurando o rosto, ainda incapaz de compreender o que aconteceu. A mulher geme de frustração, reclamando que a criança já está causando problemas antes mesmo de nascer. Preocupado, o avô rapidamente ordena à enfermeira que verifique o que está acontecendo dentro da sala de parto. A enfermeira hesita por um momento, depois explica que o talento do jovem mestre é extraordinário, o que fez com que seu desenvolvimento acelerasse muito além do normal. De repente, ela para no meio da frase, chocada ao perceber que o bebê está prestes a nascer. A mãe, contorcendo-se de dor, grita para que alguém chame a melhor equipe de parto imediatamente. Dentro do útero, o menino lamenta, lembrando-se de como, em sua vida passada, sua força havia atingido apenas o ápice do nível D, e agora, mesmo antes do nascimento, ele já está à beira de um avanço. Um mês depois, a família Liu oferece um grande banquete em comemoração ao recém-nascido. Famílias influentes de todo o sul de Shao chegam com presentes extravagantes, ansiosas para homenagear o futuro herdeiro do clã. Em meio às festividades, o avô senta-se em silêncio, assistindo a uma apresentação de violino com uma criada ao seu lado. Enquanto isso, o protagonista de um mês descansa pacificamente nos braços de outra criada, completamente calmo, apesar da celebração barulhenta. Um convidado se aproxima, parabenizando o mestre Liu pelo neto. O ancião acena educadamente, embora seus pensamentos pareçam distantes. Outro convidado se aproxima do pai do menino, parabenizando-o também. Mas o olhar penetrante do bebê se fixa naquele homem, o mesmo que o traiu em sua vida passada. A raiva toma conta do bebê. Esta é a mesma pessoa que o separou das irmãs. Ali mesmo, ele silenciosamente jura vingança. As lembranças voltam à tona. Os rostos de suas irmãzinhas brilham de alegria enquanto se preparam para compartilhar um pequeno bolo de aniversário, com os olhos brilhando de entusiasmo. Em sua vida passada, ele estivera ao telefone com o irmão Shen, que estava impaciente e o repreendia por estar atrasado para uma missão. Ele se desculpou, mas Shen apenas zombou, pensando secretamente que ele havia contratado apenas porque rumores afirmavam que ele estava desesperado por dinheiro. Shen o aconselhou a usar melhor o cérebro, e o jovem agradeceu pela oportunidade de emprego mesmo assim. De volta a casa, suas irmãs aguardavam ansiosamente seu retorno para finalmente saborearem o bolo. Ele se despediu de uma delas, prometendo que só sairia a trabalho e que voltaria em breve. Com isso, pegou a arma guardada em sua bolsa e saiu, deixando as 3 meninas sozinhas, esperando ansiosamente por seu retorno. Naquela noite, elas se sentaram perto da janela, olhando para a lua, sussurrando o desejo de que o irmão mais velho voltasse para casa logo. Em outro lugar, em uma floresta sombria, um misterioso portal brilhante cintila. Um homem se aproxima com um cigarro pendurado nos lábios. É o mesmo homem que havia parabenizado o jovem mestre Ji mais cedo no banquete. O próprio jovem mestre Ji, o aparente líder de alguma operação secreta e perigosa. Cercado por seus leais subordinados, o jovem mestre Ji pergunta calmamente sobre o progresso da missão. Um de seus homens rapidamente relata que eles estão lá dentro há algum tempo e que os animais
animais já devem estar bem alimentados. Satisfeito, o jovem mestre Ji elogia o velho Shen, elogiando sua eficiência no trabalho e observando que ele deve ter sido bem criado. Virando-se para a mulher ao seu lado, ele afirma que toda essa viagem foi feita por ela, mas ela apenas zomba, zombando dele como nada mais do que mais um canalha da família Ji, desesperado para ascender socialmente. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Ignorando o insulto, o grupo de traidores segue em direção ao portal brilhante, preparando-se para deixar para trás aquele lugar árido e desolado. Enquanto isso, em outra parte do deserto, um dos companheiros do herói o alerta urgentemente sobre uma fera perigosa por perto. Para sua surpresa, o jovem mestre Ji é informado de que alguém sobreviveu ao massacre anterior, algo que ele não esperava. Ele sorri, mencionando que mais comida será útil para a medicina deles. O velho Shen franze a testa, confuso, explicando que todos que encontraram eram apenas soldados de nível D. Como alguém ainda poderia estar vivo? De repente, um barulho ensurdecedor ecoa pela área, atraindo todos os olhares em uma direção. A expressão do líder endurece enquanto ele avalia a situação. Logo, a fonte da comoção é revelada. Uma fera com um ferimento recente na perna, encarando uma figura solitária. Lá está ele, o jovem, abatido e exausto, mantendo-se firme para o que pode ser sua batalha final. Um dos traidores avança cautelosamente, mas o jovem mestre Ji exige saber quem ousou ferir sua fera. Então seus olhos se arregalam em reconhecimento. Ele reconhece o sobrevivente. Yen, ele diz em choque. O jovem vira a cabeça, confuso, chamando o irmão Chen, ainda tentando entender o que está acontecendo. O amigo de Shen pergunta nervosamente se ele havia trazido reforços e, em pânico, vários inimigos se dispersam e fogem do local. De volta à linha do tempo atual, o bebê renascido cerra os punhos minúsculos, jurando vingar aquela profunda rixa de sangue. Ele estende os braços, fazendo suaves sons de bebê para o traidor agora parado à sua frente. O homem congela, sem palavras, incapaz de compreender o que a criança quer. O pai do bebê explica orgulhosamente que o filho quer ser segurado no colo, chamando-o de a maior honra de sua vida. Com isso, o traidor pega a criança cautelosamente no colo, até mesmo agradecendo pelo que chama de uma recompensa inesperada. O pequeno solta um grito fingido, mascarando sua verdadeira intenção. Num instante, uma energia elétrica amarela irrompe de seu pequeno corpo, chocando o traidor com uma onda de poder. O homem grita de agonia enquanto a eletricidade o percorre, forçando suas mãos a se soltarem. O bebê cai com força no chão da mansão, e o baque alto arranca suspiros das mulheres presentes na festa e interrompe a apresentação da música no meio. Todos os olhares se voltam para a cena. O avô observa em silêncio, com uma expressão indecifrável, enquanto os pais do bebê ficam paralisados, chocados com o que acaba de acontecer. No chão, a criança imediatamente chora alto, mantendo sua fachada de inocência e enganando todos ao seu redor. O traidor, agora encharcado de suor frio, treme de pânico, percebendo o quanto as coisas deram errado. Aterrorizado pelo que acabara de acontecer, o traidor congela de medo. O rosto do avô se contorce de raiva enquanto ele grita, furioso por alguém ter ousado derrubar o precioso herdeiro da família Lu no chão. O covarde imediatamente se joga no chão, rastejando aos pés deles. Ele afirma desesperadamente que não foi culpa dele, insistindo que o jovem mestre se moveu por conta própria. Mas o pai do bebê não acredita em uma palavra. Com um olhar cheio de desprezo, ele desfere um chute brutal no peito do homem, chamando-o de nada além de um cachorro. O impacto faz o traidor cair no chão de mármore, gemendo de dor. Engatinhando de quatro, ele implora por perdão, jurando que jamais machucaria o menino intencionalmente. Como prova de lealdade, ele chega a oferecer seus tesouros para garantir a compaixão. O pai do bebê lhe lança um sorriso frio e zombeteiro, claramente apreciando a humilhação. Com um tom gélido, ele ordena aos guardas que arrastem o homem para fora e lhe deem uma surra apropriada. Pateticamente, o traidor agradece a punição, tremendo ao vê-lo. Enquanto isso, uma criada cuidadosamente levanta o bebê de volta aos seus braços. Escondido em seu ombro, o protagonista infantil contorce os lábios em um sorriso maligno e satisfeito ao ver como seu pequeno plano funcionou perfeitamente. O traidor, agora ferido e atordoado, encara confuso, incapaz de compreender como tudo se desfez tão rapidamente. Mas a criança esperta imediatamente começa a chorar novamente, chorando alto para manter sua perfeita fachada de inocência. O velho traidor cambaleia em choque, incapaz de acreditar que a criança voltou a chorar com tanta facilidade. O avô não perde tempo e ordena à criada que leve o jovem mestre para dentro e verifique se ele sofreu algum ferimento com a queda. Assim que a criança é levada, o ancião volta seu olhar frio para o filho, criticando-o duramente. Com a posição social deles, diz ele, não há necessidade de manter vagabundos inúteis por perto. Suas palavras ardiam profundamente, e com um bufo de desdém, o patriarca sai furioso da festa, furioso com a cena vergonhosa.
o pai do garoto aperta uma taça de vinho com tanta força que ela se estilhaça em sua mão nua, com sangue escorrendo da palma. Sua raiva transborda enquanto ele ataca, desferindo um chute brutal direto no rosto do traidor. Sem parar por aí, ele o chuta novamente antes de ordenar aos guardas que o arrastem para fora e o joguem aos cães da casa. Os apelos do traidor por misericórdia caem em ouvidos moucos enquanto ele é levado embora como lixo. O anfitrião então calmamente diz aos convidados atordoados para continuarem aproveitando a festa, enquanto o bebê planeja silenciosamente como absorver mais poder e ficar mais forte. Um médico é chamado para examinar o bebê, confirmando rapidamente que o corpo da criança é incrivelmente resistente e está perfeitamente ileso. Ao ouvir isso, o avô cai na gargalhada, celebrando orgulhosamente que seu neto está seguro e forte. Mas para o jovem protagonista, há algo muito mais importante do que o orgulho da família: encontrar as 3 irmãs que ele deixou para trás em sua vida passada. Ele sabe que precisa crescer rápido o suficiente para se mover sozinho e reivindicar a essência de que precisa. Por enquanto, porém, ele começa a chorar por leite, sinalizando por nutrição. O ancião imediatamente ordena à nora que amamente a criança e garanta que ela consuma mais remédios espirituais para melhorar sua saúde. A mãe, exausta e pálida, reclama que o havia alimentado momentos antes. Mesmo assim, o patriarca permanece impassível, dizendo-lhe severamente que ela deve suportar essa dificuldade pelo bem do clã e de seu herdeiro. Com visível frustração, ela tira o casaco e pega a criança no colo, preparando-se para alimentá-la novamente contra sua vontade. Enquanto encara o filho com os olhos vermelhos e cansados, ela começa a amamentá-lo, mas mesmo com o cansaço, não consegue evitar gemer de dor, reclamando que o pequeno malandro está sugando com muita força. Ao ver a nora ficando pálida e fraca, o avô imediatamente manda trazer sopa tônica para alimentá-la. Logo depois, a cena muda para uma fonte termal, onde o bebê está tomando banho com a mãe. Ela suspira exausta, reclamando que ele está se alimentando sem parar, e brincando, pergunta se ela devia alguma coisa a ele em uma vida passada. 3 meses se passam, e o bebê cresceu rapidamente, agora engatinhando por toda a casa com uma velocidade surpreendente. Seu poder já atingiu o nível do mar, um ritmo que o surpreende até mesmo. Em sua vida passada, atingir tal força levou um ano inteiro, avançando do nível elementar D para o intermediário somente após sobreviver a perigosas missões de portal e sofrer inúmeros ferimentos. Mas desta vez, beber o leite de sua mãe o levou do nível elementar C para o intermediário em apenas 3 meses. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinha determinadamente em direção à mesa principal. O avô, irritado, repreende os funcionários por deixarem o herdeiro vagar livremente. A empregada rapidamente se desculpa, explicando que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo. O pai do bebê brinca que o filho deve querer mais leite, enquanto a mãe parece exausta e reclama que está amamentando sem parar há 3 meses, sem descanso. Mas na cabeça do bebê, ele está focado, não há tempo a perder, ele precisa continuar se fortalecendo, não importa o que aconteça. Para o choque de todos, o bebê de repente se levanta sozinho, cambaleando, mas firme. O avô e o mordomo arregalam os olhos diante daquela visão incrível. Então, para espanto de todos, ele começa a andar, seus pezinhos dando passos em direção à mãe atordoada. Sem aviso, ele salta sobre ela, fazendo-a gritar enquanto o repreendia, implorando para que ao menos a deixasse comer uma refeição em paz. A criada, atônita, exclama que o jovem mestre está de pé e caminhando sozinho, enquanto o mordomo comenta sobre a extraordinária constituição celestial da criança. O avô sorri de orgulho, indescritivelmente satisfeito com o rápido desenvolvimento do neto. Ele então declara que é hora de seguir a tradição familiar, escolhendo um servo pessoal para o menino. Em uma câmara escura, os preparativos para a seleção estão em andamento. O ancião responsável pede notícias, e um guarda informa que restam apenas 2 candidatos. Logo, o protagonista, aninhado nos braços de sua mãe, é levado a uma arena improvisada onde acontecerá o teste final. Ele observa atentamente, mas então congela, com os olhos arregalados de choque. Entre os candidatos, ele reconhece um deles. Dentro da arena, uma garotinha de cabelos brancos está em posição defensiva, com a expressão cheia de medo. À sua frente, uma garota loira avança agressivamente, gritando enquanto se prepara para atacar. A mente do bebê dispara. O que ela está fazendo aqui? Seu corpo reage instintivamente, brilhando com uma luz intensa enquanto ele ativa seu poder divino do tipo relâmpago. Em um instante, um raio de energia é disparado, atingindo a lutadora loira. Ela é arremessada para o chão e desmaia, deixando todos atônitos com a cena inesperada. A garota de cabelos brancos não perde tempo, avança e pega o pão. Sem hesitar, ela o devora avidamente, agachada no meio da cela como se o mundo ao seu redor não existisse. Observando tudo do berço, o bebê protagonista se enrijece em pânico, rezando para que ninguém perceba nada de estranho no que acabou de acontecer. Mas, em vez de desconfiar, o avô cai na gargalhada, declarando que o neto tem muito mais espírito de luta do que o próprio pai. O bebê suspira aliviado, pensando que ser criança definitivamente tem suas vantagens, e que os adultos sempre encontram uma maneira de justificar seu comportamento. O ancião então decide
decide na hora que a garotinha servirá como criada pessoal do jovem mestre. Ele ordena que ela seja limpa e que lhe ensinem boas maneiras. A menina, no entanto, não parece se importar com as aparências, continuando a comer com avidez, como se nada mais importasse. Enquanto isso, o bebê sorri alegremente do berço, chamando seu novo servo com um sorriso largo. O mordomo se aproxima, explicando os detalhes de seu papel. Ela é uma serva da morte, o que significa que seu único propósito é proteger o jovem mestre a qualquer custo. A menina de cabelos brancos apenas assentiu, aceitando silenciosamente seu novo destino. O mordomo acrescentou que ela precisava seguir o mestre constantemente e treinar artes marciais enquanto ele dormia. Logo depois, o mordomo saiu, fechando a porta, enquanto a menina permanecia no quarto do bebê para começar suas novas tarefas. O jovem protagonista a chama animadamente e aponta para si mesmo com um sorriso largo e inocente. Mas, em vez de demonstrar lealdade, ela saca uma faca e sua expressão se transforma em puro ódio e vingança. O bebê congela em pânico, lutando para falar, mas incapaz de emitir mais do que sons de bebê. A menina sibila, entre dentes cerrados, que acabará com a vida dele para vingar a morte do irmão mais velho. Com um movimento brusco, ela avança, com a faca pronta para atingir o bebê indefeso. Mas, numa demonstração chocante de agilidade, o bebê se esquiva do golpe, saltando do berço e deixando para trás uma imagem residual de energia cintilante. Os olhos da garota se arregalam em descrença quando ele reaparece de repente ao seu lado, movendo-se muito mais rápido do que ela jamais imaginou que um recém-nascido pudesse. Ao retomar a postura, uma aura verde irrompe de seu corpo e a energia eólica a envolve. A protagonista fica atordoada ao perceber que possui um raro sentido divino do tipo vento. Ela avança, o vento cortando o ar, mas ele reage instantaneamente, invocando seu poder de raio para se defender. O choque do vento e do raio preenche o quarto com flashes de cores deslumbrantes, as energias colidindo em uma tempestade ofuscante. Lá dentro, o bebê range os dentes, pensando em como é avassalador usar tanto poder em um corpo tão frágil. De repente, uma ideia lhe vem à mente. Em vez de dominá-la, ele canaliza seu sentido divino do trovão para o nível mais baixo possível, formando uma pequena lança de relâmpago. Ela a atinge diretamente, enviando uma onda através de seu corpo que a paralisa instantaneamente. A menina cai no chão, com o corpo tremendo enquanto a eletricidade ainda dança em seus nervos. O bebê respira aliviado, embora visivelmente exausto pelo esforço. Enquanto isso, a menina permanece ali, atordoada, com o corpo ainda se contorcendo devido ao choque elétrico. O bebê se aproxima cautelosamente, pegando a lâmina afiada da faca. Com intenção deliberada, ele fura o dedo mindinho, deixando uma única gota de sangue escorrer. Usando, ele rapidamente rabisca uma mensagem no chão, orgulhoso de seu raciocínio rápido e capacidade de se comunicar, apesar de suas limitações. A menina de cabelos brancos olha para baixo e observa a mensagem, finalmente entendendo seu significado. O bebê então abre os braços, pedindo um abraço na esperança de mostrar que não tem intenção de machucá-lo. Mas ela o ataca novamente. Só então ele se lembra, ela ainda não sabe ler. Esquivando-se rapidamente, ele entra em pânico, sabendo que se alguém a vir atacando, seu destino estará selado. Enquanto isso, no final do corredor, o traidor caminha pela mansão, segurando firmemente uma caixa de madeira nas mãos. Um flashback passa por sua mente, com o homem friamente dizendo que ele só está vivo porque ainda é útil. Grato, mas humilhado, o homem se curvou, agradecendo ao jovem mestre por sua misericórdia e jurando trabalhar mais duro. Ele havia gasto tudo o que possuía para comprar um item raro em um leilão, desesperado para ganhar a simpatia do bebê e salvar a própria pele. Agora, ao se aproximar do quarto das crianças, ele ouve o som da voz do jovem mestre e para curioso. O que estaria acontecendo lá dentro? Empurrando a porta, ele entra, chamando o nome do herdeiro da família Liu, mas a visão diante dele o faz congelar. O bebê e a menina correm pelo quarto, perseguindo-se em meio ao caos. Percebendo uma oportunidade, os olhos do protagonista infantil escurecem com um brilho astuto. Um plano se forma instantaneamente. Agarrando a mão da serva no meio do golpe, ele redireciona a faca, canalizando uma onda de raios diretamente na testa dela. O choque faz seu corpo tremer e ela cai no tapete, inconsciente. Aproveitando o momento, o bebê agarra a faca que caía no ar e, sem hesitar, a enfia no próprio ombro. Sangue jorra enquanto ele completa sua armação distorcida, porém perfeita. O traidor olha em choque, incapaz de compreender o que está vendo, e grita de terror. O bebê então joga a faca ensanguentada diretamente nele. Instintivamente, o homem a pega, olhando horrorizado para a lâmina manchada de sangue agora em sua mão. Em choque, ele se atrapalha e deixa cair a preciosa caixa de madeira que trouxera como oferenda. O bebê, sem perder um segundo, respira fundo e solta um gemido alto e de cortar o coração, caindo dramaticamente sobre a menina inconsciente. Quando os outros entram correndo no quarto, liderados pelo avô, o traidor está ali, tremendo, segurando uma faca ensanguentada. O servo de cabelos brancos inconsciente no chão e o bebê chorando de dor. O velho e o filho permanecem imóveis,
mulheres, com os rostos tensos enquanto absorvem a cena caótica. O bebê continua chorando alto, agarrando-se à criada desmaiada como se a protegesse. A fúria do avô explode instantaneamente, e ele aponta para o traidor, acusando-o de ousar atacar o herdeiro da família Liu. Em pânico, o homem joga a faca ensanguentada para se defender, insistindo que não é o que parece. Mas o pai do bebê não acredita. Seu punho acerta o rosto do homem, jogando-o para trás enquanto ele ruge sobre machucar o filho. Contendo o pânico, o traidor deixa escapar que a menina foi quem atacou e que ele só agiu para proteger o bebê. Mesmo assim, a criança continua sua performance chorosa, enquanto o acusado sangra e implora com a voz embargada pelo desespero. Ele jura ao ancião que está dizendo a verdade, mas suas palavras caem em ouvidos moucos. A paciência do pai se esgota novamente. Outro soco acerta em cheio o queixo do homem, seguido por uma pergunta furiosa: onde está o presente que você trouxe? Apressando-se, o traidor procura freneticamente pela caixa que havia deixado cair em meio ao caos. Enquanto isso, o ancião elogia a garota de cabelos brancos inconsciente por arriscar a vida para proteger seu neto e ordena que os funcionários a levem embora e a deixem descansar. Colocando a mão pesada no ombro do próprio filho, o ancião o encara, seus olhos vermelhos ardendo de raiva. Sua voz transborda de desprezo ao dizer que ensinou o filho a criar cachorros, mas quase perdeu a maior esperança da família por causa de um. Enquanto todos saem da sala, o traidor permanece ajoelhado, tremendo enquanto um suor frio lhe escorre pela testa. O pai do bebê para na porta e lança um último olhar de puro ódio e repulsa. Ele chuta o homem no chão, cuspindo: eu te dei uma chance, e você ainda ousou me trair. Com uma ordem ríspida, ele ordena que o homem seja arrastado para fora e jogado aos cães. Em seu berço, o protagonista bebê finalmente exala alívio. Seu plano funcionou perfeitamente, mas então seus olhos se voltam para a criada inconsciente, a preocupação transparecendo em seu rosto. O mordomo intervém, anunciando que precisa levar a menina para tratamento. O pânico toma conta do bebê enquanto ele se lembra. A mensagem que ele escreveu com sangue ainda está sob ela. Ele se joga sobre o corpo dela e balança a cabeça furiosamente, tentando impedir o mordomo. Em vez disso, a equipe simplesmente levanta o jovem mestre e o coloca delicadamente de volta no berço. Os olhos do menino se movem nervosamente enquanto ele pondera se deve dar um choque no mordomo com um raio para impedi-lo de ver a mensagem. Mas então, uma ideia lhe ocorre e ele olha para a empregada, silenciosamente formulando um plano B. O mordomo levanta a criada, revelando uma poça inesperada de sangue sob ela. A bebê congela em choque. Ela não está apenas fingindo, ela está realmente magoada. Até o mordomo hesita, surpreso com o sangue encharcando suas roupas. Confusa, a criança se pergunta como pôde ter se machucado de verdade. Mesmo assim, o mordomo a apressa para fora do quarto e ordena que a bagunça seja limpa imediatamente. Sozinho agora, o menino deita-se no berço, soltando um longo suspiro de alívio, embora sua mente se detenha nas perguntas sem resposta. Por enquanto, porém, ele deixa isso de lado, pois tem coisas mais importantes para fazer. Ele salta do berço, pronto para colocar seu próximo plano em ação. Em outro cômodo, óleo morno está sendo preparado para sua mãe, que desfruta de um raro momento de paz, enquanto uma das criadas massageia suas costas. A calma não dura muito e seu relaxamento é quebrado pelo som do bebê pedindo leite novamente. O pequeno engatinha direto para ela, arrancando um gemido exausto enquanto ela reclama do apetite insaciável dele. Ela o embala mesmo assim, mas suspira, perguntando por quanto tempo ele planeja continuar mamando assim. O bebê ignora a frustração dela, precisa de força e rápido. Cada gole é um passo mais perto de falar, um passo mais perto de explicar tudo ao seu servo e continuar seu plano de vingança. Uma semana se passa na luxuosa mansão da família Liu e o tempo parece passar num piscar de olhos. Num piscar de olhos, nosso personagem principal agora parece uma criança de 3 anos e finalmente domina a fala. A pequena criada de cabelos brancos ainda o observa com olhos penetrantes e desconfiados. Em sua mente, ele ainda é o responsável pelo que aconteceu com seu irmão mais velho. Então, sem qualquer aviso, o garoto se vira para ela e diz baixinho algo que a abala profundamente. Ele é seu irmão. A garota congela no lugar, seu corpo inteiro enrijecendo, enquanto seus olhos lentamente adquirem um tom profundo de vermelho. Ele então pergunta suavemente se o bolo que o irmão dela comprou para ela estava saboroso. Essa simples pergunta a faz viajar no tempo. Ela se lembra do irmão, chamando ela e as irmãs para compartilhar um bolo. As 3 meninas se iluminaram de alegria ao verem o bolo de aniversário à sua frente. O irmão dela cortou pedaços para as irmãzinhas, sorrindo calorosamente, mas logo recebeu um telefonema, ordenando que se juntasse à sua equipe para uma missão. Uma das irmãs tentou roubar um pedaço mais cedo, mas outra a impediu, insistindo que esperassem até o irmão voltar. Mais tarde naquela noite, os 3 sentaram-se perto da janela, contemplando a lua, esperando que ele voltasse. Naquele momento, seu rosto envelhecido surgiu no reflexo da lua cheia, fundindo-se perfeitamente com suas atuais feições infantis. Seus olhos se suavizaram, um sorriso gentil se formou enquanto as lágrimas começavam
começam a se acumular. Quando ela descobre a verdade, suas emoções a dominam, lágrimas escorrem pelo seu rosto e ela cai no chão, soluçando incontrolavelmente. O garoto rapidamente cobre sua boca, pedindo que ela fique quieta para que ninguém descubra o segredo deles. As mãozinhas dele tentam abafar o choro dela, mas a emoção é forte demais. Sem hesitar, ela o abraça com força, segurando-o como se temesse que ele desaparecesse. Sua voz treme enquanto ela pergunta se o garotinho à sua frente é realmente seu irmão amado, mas seu corpo minúsculo se debate sob a pressão do aperto dela e ele solta um gemido ofegante. Naquele pequeno corpo, o abraço dela é quase demais para ele aguentar. Ela finalmente o solta. Nosso rapaz cambaleia um pouco, ainda tentando recuperar o fôlego. Assim que a tontura passa, seu olhar se endurece ao encontrar o da irmã. Ele precisa de respostas. Ele a agarra pelos ombros e exige saber como ela foi parar naquele lugar e onde estão suas outras irmãs. As perguntas dele vêm uma atrás da outra, rápidas demais para ela acompanhar. Sobrecarregada, ela implora para que ele diminua o ritmo. Por fim, os dois se recompõem, prontos para conversar sobre tudo o que aconteceu. Ela começa a explicar. Naquele dia, ele havia partido para uma missão e nunca mais retornado. Em sua memória, as três irmãs famintas se amontoavam, com os olhos fixos na lua, desejando silenciosamente que o irmão retornasse logo. Uma delas se perguntou por que o irmão estava demorando tanto. A mais nova chegou a perguntar se ele talvez os tivesse abandonado, pois nunca havia ficado fora por tanto tempo. Determinada a encontrá-lo, ela decidiu ir procurá-lo. Ela seguiu até o quartel-general da missão, apenas para descobrir que ele havia desaparecido. Lá viu a esposa de outro caçador confrontando furiosamente um certo homem, chamando-o de traidor e exigindo saber onde seu marido estava. O homem, impaciente e frio, retrucou, chamando-a de louca, antes de empurrá-la para o lado. Então, outro caçador se adiantou, acusando o homem de entrar no portal com o jovem mestre Liu e os outros. Foi naquele momento que ela percebeu que o homem estava envolvido. O suposto traidor ficou ali parado, com uma expressão entediada, fumando calmamente seu cigarro. Então, sem aviso, ele convocou seu poder de fogo. Uma bola de fogo flamejante disparou direto em direção ao acusador, que congelou de terror. A chama o atingiu diretamente, envolvendo seu corpo em um calor escaldante. Ele caiu no chão, derrotado, enquanto todos os outros ficaram parados, sem fazer nada. O traidor os alertou para não espalharem boatos sobre o jovem mestre, alegando que a missão era de alto risco. De volta ao presente, seu irmão murmura que o homem recebeu exatamente o que merecia por traí-los, e então a pressiona para obter notícias sobre as outras garotas. Com isso, sua expressão muda instantaneamente. A preocupação toma conta de seus olhos, e então as lágrimas voltam, dessa vez com mais força. O irmão dela a encara em choque, completamente abalado pelo colapso repentino. Em meio a soluços, ela diz que só queria vingança pelo que aconteceu com ele. Mas foi aí que aconteceu. Do nada, uma enxurrada de demônios invadiu o local. Um portal se abriu e o caos se instalou. Pessoas correram em todas as direções, tentando desesperadamente escapar enquanto a invasão começava. A lembrança daquela maré demoníaca ainda a assombra profundamente. Ela corre pelas ruas destruídas, com a voz trêmula, enquanto chama os nomes de suas outras duas irmãs. Não muito longe, um par de caçadores passa, comentando casualmente sobre o quão feroz aquela onda monstruosa tinha sido. Ela fica ali, sozinha, observando as chamas consumirem o que resta da cidade. Tudo ao seu redor são ruínas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela corre às cegas pelo caos, serpenteando entre paredes quebradas e pilhas de escombros. Suas mãos estão cortadas e sangrando enquanto ela escava os escombros, na esperança desesperada de encontrar suas irmãs. Mas a cada passo, sua esperança se esvai, até que ela desaba no chão, gritando seus nomes em puro desespero. E então sua mente muda. Ela se lembra do irmão. O pensamento destrói as poucas forças que lhe restavam, e ela se desfaz completamente, soluçando, imaginando onde ele poderia estar. De volta ao presente, o personagem principal puxa a irmã para perto de si, dizendo-lhe para não chorar, porque desta vez o destino lhes deu outra chance. Seus olhos brilham com uma luz vermelha perigosa enquanto ele jura que um homem chamado Shen será o primeiro a pagar o preço. Em algum lugar, nas profundezas de uma prisão úmida e fétida, um corredor estreito está coberto de manchas antigas. Dentro de uma das celas, o traidor anda freneticamente de um lado para o outro, gritando que é inocente, alegando que estava ali apenas para entregar um presente. Suas palavras foram interrompidas quando ele se chocou contra as grades, com os olhos arregalados de horror. Um demônio está logo atrás dele, sua sombra se estendendo pelo chão imundo. O homem cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se inclina, sua língua grotesca deslizando para fora. Seus apelos se transformam em um grito de gelar o sangue, e quando o silêncio retorna, o corredor ganha algumas manchas vermelhas frescas. Com o traidor desaparecido, o personagem principal declara que é hora de destruir a família Lu de dentro para fora. Sua irmã, enxugando as últimas lágrimas, concorda e diz que seguirá seu exemplo, não importa o que aconteça. Então, como se de repente se lembrasse de algo importante, ela o levanta do chão. Ela anuncia alegremente que é hora
hora do banho. Ele grita em protesto, dizendo que é irmão dela, não uma criança para ser carregada por aí. Mas ela apenas sorri, explicando que agora é sua empregada pessoal e que isso faz parte de suas tarefas diárias. Sem lhe dar escolha, ela marcha em direção ao banheiro com ele nos braços, enquanto ele esperneia e grita como se sua vida dependesse disso. A cena muda para o banheiro, onde o menino está em pé sobre uma pequena banheira, confuso com o que está acontecendo, enquanto a menina prepara tudo calmamente, como se tudo estivesse normal. Ela se aproxima e diz que é hora de ele tirar a roupa. Ele rapidamente insiste que consegue se virar sozinho, mas ela o ignora. Com um sorriso brincalhão, ela tira as roupas dele num movimento rápido. Olhando para baixo, ela o provoca, dizendo como seu pequeno elefante é fofo. Ao ouvir isso, lágrimas brotaram em seus olhos de pura vergonha, e ele sentiu vontade de cair morto ali mesmo. Completamente mortificado, ele grita para ela parar de olhar, lembrando-a de que aquilo não está certo de jeito nenhum. Mas ela simplesmente declara que, agora que cresceu, é a vez dela dar banho nele. O prota a encara em choque, exigindo saber o que ela está fazendo enquanto começa a tirar as próprias roupas. Ele rapidamente cobre os olhos, incapaz de lidar com o constrangimento. Enrolada em uma toalha, ela entra na banheira com ele, deixando-o paralisado de incredulidade. Enquanto o lava, ela começa a falar sobre o sofrimento que as pessoas enfrentam enquanto os ricos desperdiçam recursos sem se importar. Ao ouvir isso, a expressão do prota endurece e ele diz que a justiça é algo que você precisa fazer com as próprias mãos. Sua voz carrega a firme determinação de mudar a realidade injusta ao redor deles. Momentos depois, ela se oferece para esfregar seu pequeno elefante também, deixando-o em pânico. Ele se recusa imediatamente, mas ela continua, dizendo que, como sua empregada pessoal, é seu dever lavá-lo adequadamente. Eles continuam discutindo até que o banho finalmente termina. Agora deitado no chão como um cadáver, o menino encara o vazio enquanto sua irmã dobra e guarda suas roupas calmamente, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, ele se sente completamente humilhado. Ser o irmão mais velho e ainda assim ser tratado como uma criança indefesa é insuportável. Ela percebe que algo está errado e pergunta diretamente, mas ele vira o rosto, ignorando-a. Magoada pela frieza dele, ela diz que ele nunca agiu tão mal com ela antes. Para não prolongar o momento, ele se levanta e diz que não está mais com raiva, acrescentando que tem algo importante para perguntar. Ela se anima imediatamente, dizendo para ele perguntar o que quiser. Ele pergunta se ela despertou uma habilidade do elemento vento. Ela assente, confirmando. Os olhos dele se arregalam. O despertar mais jovem registrado foi aos 12 anos, mas lá está ela, muito mais jovem e sem nenhum treinamento. Ele pergunta como ela conseguiu, mas ela admite que não tem certeza. Ela explica que um painel estranho apareceu, mostrando suas estatísticas e a guiando para despertar seu poder. Ouvir a palavra painel dela o choca. Ele imediatamente se lembra do seu próprio sistema, aquele que exibe suas habilidades de trovão, e se pergunta se o dela é o mesmo. O pensamento percorre sua mente, como ela conseguiu um painel e acordou tão jovem. Ela percebe que ele está distraído e pergunta se há algo errado, mas ele ignora. Em vez disso, ele diz que, já que ela acordou, precisa treinar duro para ficar mais forte, com determinação nos olhos. Ela promete que treinará ao máximo que puder. Ele sorri levemente, acariciando a cabeça dela, dizendo que de todas as suas irmãs, ela sempre foi a mais responsável. De repente, uma batida ecoa na porta do quarto e os dois congelam. Um companheiro entrou no quarto e os informou que o jantar estava pronto, acrescentando que o mestre havia instruído a mãe deles a preparar um pouco de leite para ele. Ela entregou uma mamadeira cheia para a irmã do prota, que a olhou surpresa. Pegando a mamadeira, ela olhou para o irmão, que já se aproximava com um novo plano em mente. Ele lhe disse que precisavam usar todas as vantagens que a família Liu possuía para se fortalecerem o mais rápido possível. A garota franziu a testa, dizendo que já estava se esforçando ao máximo no treinamento. Com um sorriso malicioso, ele a mandou abrir a boca e prometeu que ela descobriria o segredo para ganhar mais poder. Embora hesitante, a curiosidade a dominou e ela fez o que ele pediu. Sem aviso, ele colocou a mamadeira entre os lábios dela e ordenou que bebesse. Ela obedeceu, tomando o leite sob seu olhar atento. Quase instantaneamente, uma leve aura roxa começou a se espalhar ao seu redor, fazendo com que seus olhos se arregalassem em choque. Ela perguntou por que uma energia tão incrível fluía por ela com tanta facilidade. O prota explicou que a constituição especial de sua mãe podia transformar cristais em uma substância pura, semelhante à energia, algo que até mesmo esquadrões de elite tinham dificuldade para obter durante as missões. No entanto, sua mãe conseguia produzir essa essência infinitamente, tornando-a uma fonte viva de força. A revelação deixou sua irmã sem palavras. Ela comentou que nada parecido jamais fora mencionado na academia. A expressão do prota endureceu ao especular que famílias nobres estavam escondendo inúmeros segredos enquanto manipulavam outros para lutar suas batalhas. Determinado, ele declarou que descobririam todas as verdades ocultas. Sua irmã então lhe ofereceu a garrafa, sugerindo que ele também bebesse, mas ele balançou a cabeça, dizendo a ela para terminar sozinha e testar seus limites primeiro. Com isso, ele se virou e foi embora, resmungando que também iria comer, deixando-a sozinha para beber. Quando ele entrou no quarto
quarto da mãe, as criadas trocaram olhares perplexos, perguntando-se por que ele havia retornado tão cedo. A cena mudou para ele se alimentando diretamente da mãe, enquanto ela descansava na piscina da casa. A mulher reclamou que já lhe havia dado muito leite, mas ele continuava bebendo sem parar. Uma das criadas ordenou rapidamente às outras que preparassem mais refeições medicinais para a cafetina. Interiormente, a prota jurou que seu caminho de vingança estava começando agora. Ele e a irmã iriam subverter a própria ordem dos céus. Um trovão rugiu sobre a mansão enquanto ele jurava virar o mundo da família Liu de cabeça para baixo. De volta ao quarto, ele rastejou pelo chão com foco inabalável, procurando por algo importante. Enquanto isso, a cena muda para uma lembrança do comerciante em pânico absoluto. Ele gritava em desespero, alegando que o presente estivera em suas mãos momentos antes. Enquanto procurava freneticamente ao redor, naquele momento o prota se agachou e espiou embaixo de um móvel. Lá, avistou uma pequena caixa que o comerciante devia ter deixado cair. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto ao pegá-la, certo de que qualquer coisa tão bem guardada devia ser valiosa para a família. Ele abriu a tampa e um brilho azul intenso se espalhou por seu rosto jovem. Dentro, havia um grande cristal azul. Ele murmurou para si mesmo, imaginando se seria um cristal de besta mágica. Mas antes que pudesse pensar mais, um painel do sistema apareceu diante de seus olhos, identificando-o como um raro cristal de habilidade do elemento trovão. E isso o deixou atordoado, pois ele nunca imaginou que habilidades pudessem ser absorvidas diretamente em vez de cultivadas meticulosamente. O sistema explicou calmamente que, após derrotar feras evoluídas, há uma chance de obter tesouros como este. A surpresa do garoto rapidamente se transformou em suspeita, enquanto ele perguntava como a voz parecia ler seus pensamentos. Seu coração disparou quando a resposta veio. A voz afirmava existir dentro de sua consciência. O prota zombou, dizendo que já havia lido inúmeros romances com esse mesmo clichê. Em sua vida passada, ele era um estudante obcecado por jogos e web novels, histórias em que protagonistas com sistemas alteravam seus destinos e se vingavam de seus inimigos. A raiva o invadiu enquanto gritava que o sistema era inútil. A voz retrucou, lembrando-o de que, sem ele nem estaria aqui, reencarnado neste mundo. Isso o fez hesitar. Ele não gostava de admitir, mas a voz tinha razão. Cruzando os braços, ele exigiu saber se havia alguma conexão com o sistema da sua irmãzinha. A voz negou categoricamente, instando-o a se concentrar em se fortalecer rapidamente. Aceitando o conselho, o garoto se concentrou na tarefa. Sentado de pernas cruzadas no chão, agarrou o cristal com força e começou a absorver sua energia com feroz determinação. Logo, uma energia divina avassaladora percorreu seu pequeno corpo. E momentos depois, ele estendeu a palma da mão e uma lança de relâmpago reluzente se materializou em sua mão. Ele mal podia acreditar. Esta era uma habilidade que normalmente levaria 10 longos anos para ser dominada, mas agora era sua no instante. Sentindo o poder denso vibrando dentro da arma, ele ficou curioso sobre seu verdadeiro poder. Sem hesitar, arremessou a lança com força total, ansioso para ver a destruição que ela poderia causar. O estrondo alto chama a atenção do avô. Ele corre com o mordomo para ver o que aconteceu, mas em vez do caos, eles se deparam com uma cena estranha. O pai do menino parado ali, com sua cueca do Bob Esponja, discutindo com a mãe do prota sobre o barulho. A cena deixa tanto o avô quanto a irmã mais nova do prota completamente atordoados. Eles olham para o enorme buraco na parede da mansão perto do garoto, resultado de sua habilidade recém-despertada. O rosto do avô se escurece de raiva enquanto ele exige saber quem causou o dano. O mordomo explica que ouviu o estrondo de um relâmpago vindo daquele quarto, o que só poderia significar uma coisa. No momento em que o avô põe os olhos no neto, sua raiva desaparece. Com orgulho, ele ergue o menino no ar, celebrando a chegada de uma habilidade divina à família. Voltando-se para a mãe do menino, o avô a elogia por sua grande contribuição para o futuro da família, enquanto a mãe pensa silenciosamente em escapar da fome insaciável do filho. Enquanto isso, o pai do menino parece irritado, ainda resmungando por ter sido acordado. Isso lhe rende uma dura bronca do avô, que insiste que ele deveria se orgulhar de ter um filho tão talentoso. Sem hesitar, o avô anuncia que levará o neto ao festival anual de caça da família. Ele pergunta ao mordomo se tudo está pronto para o evento e ri, dizendo que a geração mais jovem precisa aprender seu verdadeiro valor desde cedo. Como sempre, o menino pula no peito da mãe para mamar, enquanto ele e a irmã permanecem sem saber o que está sendo tramado. O avô, enquanto isso, caminha por um longo corredor e o avô canaliza sua energia e abre um enorme portão circular diante deles. Os anéis de metal zumbem enquanto um vórtice giratório de energia roxa brilhante floresce. Parado no limiar do portal dimensional, o chefe da família se prepara para conduzi-los para dentro. O prota observa, incrédulo, a família Liu consegue criar portais sozinha. A raiva o invade ao pensar em quantos segredos os poderosos escondem enquanto os fracos lutam para sobreviver. Ao atravessarem o portal, eles emergem em uma floresta densa e silenciosa. O avô continua a se gabar do neto, enquanto a mãe
do prota resmunga sobre como ele nunca para de comer, de repente, o pai do protagonista grita um aviso e aponta para o céu. Um rastro de fumaça avança em direção a eles a uma velocidade incrível. Seja lá o que for, corta as árvores em um borrão. Momentos depois, uma enorme serpente com várias cabeças surge à vista, dilacerando violentamente um grupo de caçadores. Um caçador ataca, mas sua arma se estilhaça instantaneamente. Outro levanta um campo de força em uma defesa desesperada. Quando o prota avista duas pitons de rank C e um rei piton de rank B, no que deveria ser uma simples masmorra de rank C, ele e sua irmã congelam em choque. Seus olhos se arregalam ainda mais ao reconhecerem uma das caçadoras lutando contra as pitons. É sua irmã, aquela com cabelos ruivos chamativos. Antes que possam reagir, uma das serpentes avança em sua direção com uma velocidade assustadora. Para o choque de todos, a irmã do nosso garoto, de alguma forma, mantém as enormes mandíbulas da serpente abertas apenas com as próprias mãos. Seus músculos tremem sob a pressão e o suor escorre pelo seu rosto enquanto ela luta para impedir que aquelas presas em forma de adaga se fechem sobre ela. Mas a força bruta da fera é avassaladora e, de alguma forma, a irmã do garoto consegue arrancar a cabeça de uma das cabeças da cobra com as próprias mãos. O líder dos caçadores não perde tempo e grita para que todos saiam da zona mortal. Com o escudo na mão, ele avança para bloquear o avanço do enorme monstro cobra. Mas antes que possa reagir, um colega caçador o ataca de repente por trás. A garota vê e grita a plenos pulmões, alertando-o para tomar cuidado. Sua voz corta o caos, mas é tarde demais. O punho do agressor atravessa o escudo, atingindo o capitão com uma força de esmagar os ossos. O golpe arranca o escudo de suas mãos no momento em que a serpente recua para atacar. Então, do nada, uma onda de raios roxos rasga o ar, atingindo a fera. A fonte é outro caçador com o olhar fixo no monstro. A fúria irrompe entre o grupo quando um homem grita com o agressor por ter agredido seu capitão, mas o traidor apenas sorri com um brilho perverso nos olhos e se vira para quem falou. Com um movimento rápido e brutal, ele desfere um soco devastador, deixando seu oponente gravemente ferido. Um caçador próximo congela em choque, com a voz trêmula ao nomear o agressor Kyong, um criminoso condenado do passado. Kyong simplesmente cai numa gargalhada selvagem e descontrolada diante do medo estampado nos olhos deles. Em seguida, dá um chute violento, arremessando o homem ferido direto para as mandíbulas escancaradas da serpente gigante, que o engole por inteiro. Observando tudo isso com um olhar gélido, nosso jovem protagonista não consegue deixar de relembrar o passado. Ele se lembra de Kuei Shan jogando um amigo para a morte sem um pingo de hesitação. A visão de sangue no ar reflete essa memória assombrosa. Um por um, seus amigos foram eliminados naquela época. O monstro que eles alimentavam com seus próprios camaradas havia ressurgido colossal e aterrorizante. E ali, com um sorriso torto, seu pai ordenou que continuassem a alimentá-lo para que um tesouro pudesse ser formado. Sem hesitar, ele ordenou que Kyong atacasse seu eu mais jovem. O capanga avançou, pronto para acabar com ele. Mas, naquele momento, o garoto do passado despertou seu poder, seu punho flamejando de energia, ao enfrentar Kyong de frente. Seus punhos se chocaram, a onda de choque percorrendo o campo de batalha. Foi nesse choque que ele percebeu que Kyong era um demônio em forma humana, alguém que tinha prazer em esmagar os outros. Apoiado pela família Lu, eles se tornaram um de seus lacaios mais perigosos. De volta ao presente, a vida da ruiva está por um fio. A irmã se volta para a nossa protagonista, desesperada, perguntando como poderiam salvá-la. Um plano já estava se formando na mente da protagonista. Virando-se, ele começou a se alimentar novamente, o que irritou imediatamente sua mãe. Confusa e frustrada, ela perguntou o que diabos ele estava fazendo. Com a boca cheia de leite, o protagonista de repente fez uma expressão estranha e cuspiu tudo no corpo da mãe, deixando-a em choque. Enojada e furiosa, ela gritou com ele por ter feito tanta bagunça e o jogou para o alto sem pensar duas vezes. A comoção rapidamente chamou a atenção do avô do menino, cujo rosto se escureceu de raiva ao vê-lo. Mas antes que a criança pudesse atingir o chão, sua irmã mais velha saltou para a frente. Ela o pegou no ar e pousou graciosamente, segurando o irmãozinho com cuidado nos braços. Verificando se ele estava bem, perguntou sobre seu estado, mas o menino simplesmente explicou que seu plano estava apenas começando, tudo para salvar sua outra irmã. Antes que alguém pudesse responder, o pai do nosso menino deu um tapa forte no rosto da esposa, deixando-a atordoada. Com um tom de zombaria, ele a repreendeu por ser tão descuidada com o filho. Enfurecida, a mulher gritou que nem mesmo seus próprios pais jamais ousaram lhe dar um tapa, e sua fúria transbordou. Invocando uma arma de gelo, ela investiu contra o marido com intenção assassina. O homem se defendeu com seus próprios poderes, declarando que ela precisava aprender uma lição por sua arrogância. As crianças assistiram em silêncio enquanto seus pais se confrontavam, suas habilidades colidindo violentamente. Mas antes que qualquer um dos lados pudesse prevalecer, uma onda de energia irrompeu entre eles. O avô apareceu, forçando ambos os combatentes a congelarem. Ele os encarou com autoridade e lembrou à mãe que seu dever era proteger o
filho, não colocá-lo em perigo. Com a mesma severidade, disse a ambos que carregavam o peso da honra da família. Suas palavras forçaram o casal a se acalmar. Eles guardaram as armas, enquanto as crianças observavam ansiosamente à distância. A irmã do protagonista se virou para ele e perguntou o que deveriam fazer em seguida. Ele a tranquilizou para que não se preocupasse, pois eles estavam chegando. Naquele momento, a jovem criada da família ouviu um som estranho próximo. O mordomo rapidamente informou ao avô que havia sentido um movimento vindo da floresta. Todos ficaram tensos quando uma presença sinistra se aproximou. Emergindo da floresta, 3 goblins se revelaram com seus rostos distorcidos e expressões estranhas. De um ponto mais alto, as criaturas foram vistas se aproximando da família, gritando descontroladamente como se estivessem se preparando para a batalha. Mas antes que pudessem atacar, os monstros foram impiedosamente espetados por estacas de madeira que atravessaram seus corpos. O pai do protagonista ficou atordoado, questionando como tais criaturas poderiam estar ali quando a área já deveria ter sido limpa. O avô repreendeu amargamente. É isso que acontece quando tudo o que você faz é causar problemas em tavernas em vez de estudar direito. Nesse momento, a mãe do menino começou a brilhar com uma energia roxa profunda. O protagonista explicou que a essência do leite materno estava atraindo feras demoníacas, especialmente as mais fortes. Como se confirmasse suas palavras, o som de incontáveis passos de goblins ecoou mais perto, abalando os nervos da família. Logo, um enxame de goblins de elite apareceu, liderados por um no auge do rank B. Sem hesitar, uma das criaturas saltou para a frente, brandindo seu machado com intenção assassina. Mas o avô permaneceu calmo, ordenando aos seus subordinados que lidassem com os intrusos. Instantaneamente, a família liberou seus poderes elementais, enfrentando a horda de monstros em uma batalha feroz. Em meio ao caos, o protagonista sussurrou para a irmã que aquela era a chance de escaparem. Agarrando-se a ele com força, ela correu em direção a um penhasco próximo. Sem hesitar, ela saltou da borda, mergulhando rapidamente com o irmão nos braços. Naquele momento, seus olhos brilharam intensamente enquanto ela ativava sua habilidade especial. Aproveitando o poder do vento, ela começou a planar pelos céus, levando o irmão para longe do perigo. Espantado, o protagonista perguntou quando ela havia aprendido a voar. Com um sorriso, ela revelou que era uma recompensa concedida pelo sistema. Chocado, ele a pressionou para obter detalhes. Ela admitiu alegremente que a tarefa não passava de dar banho no irmãozinho. Um breve flashback a mostrou completando a missão e recebendo a rara técnica de voo como recompensa. A protagonista só conseguia ficar furiosa, incrédula. Como uma tarefa tão trivial poderia render uma habilidade tão incrível? Enquanto isso, no campo de batalha, sua irmã ruiva e flamejante lutava ferozmente contra uma serpente enorme, cortando-a com sua espada. Mas outra serpente, ainda maior, emergiu de repente e atacou os caçadores, destruindo suas defesas em um instante. Com um golpe devastador, lançou uma caçadora pelo ar, quebrando completamente sua guarda. No chão, a mulher gritou desesperadamente para seu capitão, declarando que eles não podiam continuar lutando daquele jeito. O capitão confrontou Kui Sheng, exigindo saber por que ele estava atacando seus próprios aliados. Enquanto lambia o sangue da mão, o traidor deu um sorriso sombrio e admitiu que só vivia para os gritos de suas vítimas. Quando perguntado quem era seu mestre e lembrado de que trair a guilda violava as leis, ele zombou. Para ele, as leis não passavam de correntes para os fracos e regras sem sentido para os plebeus. Sem aviso, ele avançou a uma velocidade incrível. Em vez de atingir o capitão, ele surpreendeu uma das caçadoras, subjugando-a completamente. Implorando ao seu capitão que a salvasse, ela implorou aterrorizada. Mas o traidor não demonstrou piedade e a atirou direto nas mandíbulas escancaradas da serpente gigante. Diante dos olhares horrorizados de todos, a fera a devorou por inteiro. O capitão, tomado pelo desespero, gritou que a missão havia fracassado e ordenou que todos recuassem. Paralisada pelo medo, a ruiva tremeu, incapaz de desviar o olhar daquela visão macabra. Consumido pela fúria, o capitão avançou imprudentemente, jurando acabar com a vida do traidor. Ele desferiu um golpe violento, mas Kui Shan desviou sem esforço e contra-atacou com precisão mortal, desferindo um golpe certeiro. Ao ver seu líder cair, a jovem o chamou de monstro e tentou detê-lo jogando um objeto, mas a pedra não adiantou nada, apenas rasgou um pedaço de sua camisa. Zombando deles, o vilão declarou que era um infortúnio encontrá-lo ali, pois nenhum deles sobreviveria. Ele investiu contra a garota com garras afiadas. Cercada pelos cacos de sua espada quebrada, ela se preparou para a morte. No último segundo, seu capitão se jogou na frente dela, recebendo o golpe fatal em seu lugar. Ele caiu sem vida, e Kui Shang se desfez de seu corpo, deixando a serpente devorá-lo sem hesitar. A garota gritou em desespero, impotente, enquanto a serpente monstruosa consumia seu líder. Um raio roxo crepitou sobre o corpo da fera, enquanto o traidor fixava o olhar nela. Com palavras arrepiantes, ele disse que era uma pena, pois queria adicioná-la à sua coleção, transformá-la em um espécime e exibi-la como um troféu. Com a mão manchada de sangue estendida, ele pressionou a palma contra o rosto dela
dela enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Em seus momentos finais de desespero, ela gritou pelo irmão, perguntando-se onde eles estavam. E então, uma enorme espada de relâmpago se materializou. Uma voz poderosa declarou que eles haviam chegado para salvá-la. O traidor girou e conseguiu bloquear o golpe com o braço. Uma onda de choque de energia dourada atingiu suas costas, mas ele apenas a repeliu com um rosnado. Os olhos da garota se arregalaram em choque e, com os lábios trêmulos, ela gritou o nome da irmã. Nesse momento, o protagonista e sua irmã pousaram firmemente no chão, preparados para a batalha. A garota imediatamente reconheceu sua antiga aparência e o chamou de irmão. Ele garantiu que explicações viriam mais tarde, pois agora eles tinham assuntos muito mais urgentes para resolver. Enquanto isso, a garota ruiva permanecia imóvel, encarando-o com uma expressão perplexa, perguntando-se silenciosamente o que estava acontecendo. Voltando o olhar para a serpente, o protagonista rapidamente percebeu que a fera havia passado por uma evolução, devorando despertadores, um fenômeno inédito até então. Ao mesmo tempo, o vilão traidor começou a tremer violentamente enquanto uma energia dourada o envolvia. Com uma onda de poder, ele rompeu as amarras que o prendiam, libertando-se em um instante. Seus olhos se estreitaram e ele lançou um olhar irônico, perguntando se não era o jovem mestre parado diante dele com nada mais do que sua pequena serva. E assim, os três irmãos se encontraram lado a lado, prontos para encarar o oponente de frente. Confusa, a ruiva exigiu saber como eles sabiam sobre ela e por que haviam trazido a garota mais nova com eles. Mas o vilão ignorou completamente a pergunta, já com a mente calculando a melhor forma de explorar a situação. O protagonista, observando atentamente, percebeu que não se tratava de um bruto irracional. Seu inimigo era astuto. Com um sorriso sinistro, o homem revelou suas intenções: transformar a serva em uma marionete vazia e entregar o protagonista diretamente ao seu mestre. O campo de batalha testemunhou silenciosamente sua crueldade. Vários caçadores jaziam derrotados, com seus corpos perfurados por armas vermelhas brilhantes que pairavam no ar. Ficou claro que o vilão possuía um poder raro do tipo metálico, permitindo-lhe forjar armas com sua própria energia e fundi-las perfeitamente com seu corpo. Os olhos aguçados do protagonista estudaram os níveis de aura deles, e ele imediatamente entendeu a verdade. A diferença entre sua força e a do inimigo era enorme, quase intransponível. Mas então, uma centelha de determinação acendeu em sua mente. Seus olhos brilharam quando ele se virou para as irmãs, instruindo-as a ouvir atentamente e seguir seu exemplo. Do outro lado, o vilão exalava uma energia arrepiante, preparando-se para atacar. Sem aviso, ele avançou com uma velocidade assustadora, com as garras cortando direto na protagonista. Suas irmãs saltaram para trás instintivamente, dando-lhe espaço. Naquele momento, o protagonista ativou seu despertar divino. Relâmpagos rugiram ao seu redor, enquanto uma energia amarela brilhante explodia para fora, seu corpo irradiando um poder avassalador. O protagonista liberou seu poder relâmpago, movendo-se a uma velocidade estonteante para escapar dos golpes do vilão. O inimigo congelou por um momento, arregalando os olhos, e reconheceu a técnica. Era um movimento proibido, algo que ele já vira antes. Memórias lhe vieram à mente, relembrando uma batalha passada em que lutou e derrotou alguém que possuía a mesma habilidade. Naquele instante, a compreensão o atingiu. A criança diante dele estava conectada ao seu antigo oponente. Caindo na gargalhada, ele se maravilhou com a inacreditável coincidência. Mas o corpo pequeno e infantil do protagonista não suportava a imensa pressão de tamanho poder divino. Seus movimentos vacilaram e ele sabia que só lhe restava uma chance. Reunindo todas as suas forças, gritou os nomes das irmãs para sinalizar o verdadeiro plano. Ao ouvir o barulho, o vilão virou a cabeça em direção ao som. Naquele momento, a irmã ruiva apareceu, erguendo uma pedra enorme sobre a cabeça. Sem hesitar, ela arremessou contra ele com toda a força. A pedra gigante caiu, mas o inimigo se esquivou facilmente, deixando-a se chocar contra o chão e se estilhaçar violentamente. Então, um ruído estranho chamou sua atenção. Um raio de energia verde percorreu rapidamente o chão. Alarmado, o vilão entrou em alerta máximo conforme a energia se aproximava. De repente, uma furiosa tempestade de poeira e vento irrompeu diante dele. O redemoinho se transformou em um tornado furioso, criado pela irmã de cabelos brancos com sua habilidade de vento. Mesmo preso na tempestade, o adversário zombou. Isso não passa de truques baratos, zombou ele. Aquela breve distração foi tudo o que o protagonista precisava. Concentrando cada gota de seu raio divino, ele forjou uma lança crepitante com energia imparável. Dedicando sua força a uma técnica de artes marciais, ele arremessou a arma para a frente com toda a sua força. O vilão girou em choque, amaldiçoando a astúcia do garoto quando a lança o atingiu em cheio na cabeça. O raio atravessou em cheio. A força bruta desencadeou uma explosão massiva, deixando um rastro de devastação pela floresta. Mas o preço foi alto. O protagonista caiu no chão, seu corpo incapaz de suportar o impacto. Sua irmã imediatamente o repreendeu, furiosa com sua imprudência, enquanto as duas garotas o cercavam ansiosamente, aterrorizadas com sua condição. Mesmo
Mesmo ferido, o vilão sorria sombriamente. Ele murmurou que não importava, que ainda protegeria o jovem mestre, eliminando as duas garotinhas. Com um sorriso sádico, sacou uma lâmina afiada e avançou a uma velocidade assustadora. A criada gritou um aviso e saltou na frente da irmã ruiva, protegendo-a do golpe. O golpe do vilão acertou com força esmagadora, jogando o corpo dela contra uma árvore. Voltando os olhos para a ruiva, o homem sorriu ironicamente. Não se preocupe, a sua vez é a próxima. Seus braços se retorceram e se transformaram em lâminas brilhantes. Ele as lançou em direção à garota, imobilizando-a com precisão mortal. Aproximando-se, ele a provocou. Ela seria a isca perfeita para seus planos. Mas antes que o golpe mortal pudesse desferir, um raio amarelo surgiu, desviando o ataque no último segundo. Rosnando, o vilão voltou a mirar no protagonista caído. Erguendo uma pequena adaga, ele investiu para baixo. A arma perfurou profundamente as costas do garoto, fazendo-o cair indefeso no chão. A irmã ruiva assistiu horrorizada, com o coração partido, enquanto o irmão era abatido diante de seus olhos. A garota ruiva finalmente se libertou das garras do vilão, pegou o irmão ferido no colo, e o inimigo cerrou o punho, zombando e perguntando por que o garoto estava com tanta pressa para encontrar seu fim. Mas o protagonista, fraco e sangrando, conseguiu retrucar que, na verdade, era o vilão que estava prestes a ser abatido. Com sangue escorrendo de seu olho, o adversário rugiu de fúria diante da insolência da criança. De repente, uma voz de comando soou lá de cima, chamando-o de vira-lata ingrato por ousar atacar seu mestre. Era o avô do protagonista, descendo do céu com os olhos brilhando de raiva. Imediatamente, o vilão percebeu a verdade. A lança de relâmpago anterior não fora apenas um ataque, mas também um sinal inteligente para convocar a família. Com um sorriso irônico, o protagonista confirmou que tudo fizera parte do seu plano. Um flashback revelou o que havia acontecido momentos antes. Quando a família chegou ao local e percebeu que as crianças estavam desaparecidas, o mordomo relatou que o jovem mestre e a criada haviam desaparecido. O pai resmungou que o filho já conseguia andar e nosso avô gritou ordens aos seus homens para que os localizassem imediatamente. Nesse momento, eles avistaram o brilhante rastro de luz do ataque anterior do protagonista. Sem hesitar, o avô acendeu seu poder de raio e disparou a toda velocidade, correndo direto para o sinal. Agora, chegando ao campo de batalha, o avô avaliou instantaneamente a situação. A confiança do vilão se desfez e o pânico brilhou em seu rosto. Sua única chance era capturar o protagonista como refém. Com uma velocidade desesperada, ele investiu contra os irmãos, mas antes que pudesse alcançá-los, a irmã ruiva se adiantou, invocando um cajado para proteger o irmão. Com um golpe forte, ela empurrou o vilão para trás, pegando-o completamente desprevenido. Atordoado, o homem a encarou com uma fúria fervilhante. Então, do nada, o pai da protagonista apareceu, sua fúria direcionada à traidora. Ele cuspiu que a vilã era inútil, uma completa fracassada. Sem hesitar, ele lançou um ataque devastador. O vilão se apressou em fugir, gritando que nada daquilo era culpa dele. Mas antes que pudesse escapar, uma das enormes feras da floresta o encurralou. Sem espaço para correr, a criatura o atacou impiedosamente, sem lhe dar chance de sobreviver. Mas a batalha estava longe de terminar. A serpente colossal começou a sofrer mutações, transformando-se em uma monstruosidade dourada e radiante. O mordomo correu para o lado das crianças, verificou o protagonista e garantiu aos outros que ele ainda estava vivo, apesar dos ferimentos. O avô elogiou as meninas pela coragem e declarou que a serpente havia amadurecido no momento perfeito para elas reivindicarem seu raro tesouro. Mas, naquele instante, ele se deu conta de que aquelas famílias nobres estavam deliberadamente usando civis inocentes como alimento, sacrificando-os para desenvolver essas feras aterrorizantes. Resolutos, o avô e o filho se prepararam para enfrentar a serpente dourada. O choque desencadeou uma explosão cataclísmica de energia carmesim que percorreu a floresta em um estrondo ensurdecedor. Da fumaça, duas figuras sombrias emergiram, enquanto as crianças se amontoavam a uma distância segura, observando com olhos arregalados e temerosos. Logo em seguida, o avô e o pai se aproximam, carregando o tesouro da poderosa fera dourada que acabara de derrotar. O velho sorri, comentando que a colheita de hoje havia sido muito mais rica do que ele jamais imaginara. Sem perder tempo, ordena ao mordomo que acompanhe as duas meninas e recolha os materiais restantes para o depósito. Em sua mente, o ancião intrigante já está tramando, misturando restos inúteis com itens decentes para vender barato a caçadores comuns, enquanto guarda os tesouros de alta qualidade para esgotar os esquadrões de elite com preços exorbitantes. Ele então passa o saco de veneno para o filho, dizendo-lhe para usá-lo como moeda de troca para forjar novas conexões poderosas. O pai aceita com um sorriso malicioso estampado no rosto. Em seguida, o avô entrega o chifre de prata da serpente, instruindo que seja enviado à casa de leilões, enquanto declara que as escamas serão transformadas em tesouros protetores para seu amado neto. Ao ouvir tudo isso, o jovem protagonista só consegue olhar confuso, incapaz de compreender a maneira distorcida como sua família lida com as coisas. O mordomo
mordomo se curva profundamente, prometendo cumprir as ordens de seu mestre sem falta. Mas então o pai do menino intervém, pedindo ao pai que lhe entregue a essência do Rei Cobra. O velho franze a testa irritado, resmungando que o filho já tem uma bela esposa, capaz de lhe fornecer uma essência poderosa e ilimitada. Nesse exato momento, a mãe do protagonista se aproxima pensando, será que não passo de um instrumento para eles? Por trás, o protagonista e suas irmãs observam em silêncio a cena tensa que se desenrola. Os olhos do pai se arregalam em choque antes de baixar o olhar, detendo-se na essência da esposa. Sua expressão se contorce de raiva, seus pensamentos se obscurecem. Ela nunca me entregará isso facilmente. Então seus olhos se voltam para o filho, para ser recebido pelo olhar penetrante do protagonista, como se declarasse sem palavras: jamais compartilharei meu leite com ninguém. Então, sem hesitar, o avô joga a essência de cobra em direção ao mordomo. Pegando-a sem esforço, o mordomo fica impressionado com o poder avassalador que irradia da esfera. O chefe da família afirma calmamente que o filho mais velho de seu mordomo está evoluindo e que esta essência lhe será útil. Ajoelhando-se, o leal servo agradece ao seu mestre com reverência, jurando devoção eterna ao clã. Dias depois, a cena muda para a grandiosa mansão Luclon sob um céu estrelado. Lá dentro, o jovem protagonista está sentado em seu quarto, segurando um pingente misterioso. Uma de suas irmãs entra e o informa que Xuan também foi designada como sua empregada. Quase no momento certo, as duas garotas aparecem diante dele em uniformes impecáveis de empregada, sorrindo calorosamente para o irmão. Olhando para o pingente, uma mensagem do sistema pisca diante de seus olhos, confirmando que ele recebeu um tesouro defensivo de nível A. Percebendo sua expressão, uma das garotas pergunta, preocupada, se há algo errado. Mas antes que ela possa insistir, os olhos do garoto brilham como um raio. Canalizando sua habilidade, ele libera uma onda de energia amarela diretamente no pingente. Uma explosão brilhante irrompe de seu quarto, disparando pela janela em direção ao céu noturno. Ambas as irmãs ficam boquiabertas, incrédulas, atordoadas com a força bruta que o irmão acaba de demonstrar, e no entanto, quando o brilho se apaga, o pingente permanece imaculado, sem um único arranhão. O garoto o aperta com força, e imerso em pensamentos. Este pequeno teste comprova o que ele suspeitava o tempo todo, que feras podem evoluir devorando humanos despertos. E isso também confirma a verdade nua e crua. As famílias nobres usam deliberadamente pessoas comuns como isca, explorando-as para coletar recursos raros e equipamentos exclusivos, enquanto fingem ser seus protetores. As lições ensinadas na academia não passam de mentiras. Furioso com essa hipocrisia, o protagonista cerra os punhos, com os olhos ardendo de determinação. As duas irmãs olham para o irmão mais novo e perguntam se a informação é realmente tão importante. Sério, o protagonista explica que só agora começou a perceber o quão perigosa a ignorância pode ser. Segurando delicadamente o rosto da irmã, ele diz que, dali em diante, elas devem contar com a influência da família Liu para coletar informações. Com expressões resolutas, as duas garotas concordam em segui-lo. Momentos depois, ele muda de assunto e pergunta a Xuan por que ela estava viajando com aquela suposta equipe divina. Ela hesita, incapaz de responder de imediato. A outra irmã insiste, expressando sua própria pergunta. Por que o poder de Xuan é tão anormalmente forte? A ruiva fica em silêncio, incapaz de responder, enquanto a mais nova apenas a encara com uma intensidade implacável. A protagonista então menciona outro nome, Sanson. Ao ouvir isso, Xuan congela, com o corpo todo tenso. Lágrimas brotam em seus olhos, e ela se esforça para explicar o que aconteceu com a irmã desaparecida. Tomada pela dor, ela cai no chão, soluçando incontrolavelmente. Antes que seus gritos chamem a atenção, o menino rapidamente cobre sua boca e a avisa para ficar quieta. Assim que se acalma um pouco, ela se senta na beira da cama, ainda tremendo, e começa a relembrar a dolorosa lembrança. Ela explica que, no dia em que a irmã desapareceu, ela saiu em busca do irmão e nunca mais voltou. A cena se transforma em um flashback. A pequena Xuang está sentada sozinha, olhando com desejo para um pedaço de bolo, com a mão estendida em direção à cereja do bolo. Seus olhos tristes refletem o quanto ela sente falta dos irmãos, esperando que eles voltem para casa. Finalmente, ela decide ir procurá-los. Ela vagueia pela casa escura e vazia, chamando suavemente o nome de Sanson. O medo a invade enquanto ela corre por um corredor sombrio, implorando à irmã mais nova que pare de se esconder e saia. De volta ao presente, a protagonista fica chocada ao saber que Sanson realmente fugiu de casa. Xuan continua, explicando que, do telhado, ela testemunhou algo aterrorizante. O esconderijo da fera não foi um desastre natural, mas sim obra de uma pessoa maliciosa. Sua memória a mostra correndo freneticamente pelos telhados, gritando desesperadamente o nome de Sanson. Em certo momento, ela bate em uma porta trancada, implorando para que sua irmãzinha escape rapidamente. Mas então seu rosto se contorce em puro terror quando ela olha para o lado, percebendo que não está sozinha. No terraço, Xuang avistou uma figura estranha parada sob a lua cheia. O rosto do homem estava envolto em escuridão, mas seus penetrantes olhos vermelhos brilhavam ameaçadoramente. Erguendo um cajado que irradiava poder, ele o golpeou com força
força contra o chão. Num instante, uma onda massiva de energia se espalhou. Um gigantesco círculo mágico carmesim surgiu abaixo dele, com seu brilho sinistro iluminando a noite. De seu núcleo, um feixe brilhante de luz vermelha disparou em direção ao céu, abrindo uma fenda no firmamento. O que emergiu foi aterrorizante. Um colossal olho reptiliano fitando através do portal. Xuan congelou de terror enquanto o portal vermelho se expandia, e de suas profundezas jorravam ondas e mais ondas de bestas demoníacas. Sua memória a mostra impotente enquanto criaturas monstruosas invadiam a cidade, destruindo tudo à vista. Entre eles estava um lobo demoníaco selvagem que começou a caçá-la. Justo quando a fuga parecia impossível, um painel brilhante surgiu diante de seus olhos. O sistema a havia escolhido. Declarou que ela havia despertado uma habilidade divina de cultivo corporal. Seguindo sua orientação, ela deu um salto desesperado, planando sobre telhados de uma forma que nunca havia feito antes. Esse salto salvou sua vida. De volta ao presente, Xuang explica como ela correu sem parar até finalmente encontrar a equipe de subjugação que a acolheu. Ao ouvir sua história, a protagonista fica sem palavras. Outro sistema, outro despertar milagroso. Ele então sugere que, se cada um deles receber um sistema, talvez Samson também tenha, e se isso for verdade, ela ainda pode estar viva em algum lugar. O garoto assente, declarando que usarão a influência da família Lu para procurar qualquer vestígio da irmã desaparecida. Nesse momento, Xuang admite, hesitante, que recebeu uma nova tarefa de seu sistema e que ela veio com uma recompensa. Sem aviso, ela pega o irmão nos braços. Os olhos do protagonista se arregalam em pânico, lembrando-se instantaneamente do que aconteceu da última vez. Suas irmãs, no entanto, estão encantadas. Rindo enquanto correm, explicam a nova missão do sistema e dão banho no irmão mais novo. Depois disso, as duas irmãs arrastaram o protagonista para aquela área de lavagem para um banho. A irmã ruiva o ergueu bem alto, brincando que era assim que um pequeno elefante se parecia, enquanto o pobre menino gritava de vergonha. Ao lado, a irmã de cabelos brancos não conseguia parar de rir da cena. Mas então a ruiva de repente teve uma ideia maliciosa para impedir o irmão de protestar mais. Com um sorriso malicioso, ela deu um peteleco no elefante dele. Uma pontada aguda de dor percorreu o corpo do protagonista, deixando-o sem palavras e humilhado. Momentos depois, ele estava sentado na banheira, emburrado e chorando por dentro, enquanto as irmãs o lavavam cuidadosamente, sorrindo o tempo todo. Logo, elas se juntaram a ele na banheira, chapinhando e brincando com a água enquanto ele relaxava lentamente. Após o banho, as irmãs o abraçaram com força, elogiando o bom menino que ele tinha sido. Mas a protagonista reagiu, reclamando que elas haviam mudado. De repente, a irmã ruiva congelou, sua expressão alegre desaparecendo e sendo substituída por uma de puro pavor. A protagonista imediatamente percebeu sua reação e perguntou ansiosamente o que havia acontecido. Com um dedo trêmulo, ela apontou para a frente, com a voz trêmula ao revelar que a maré de bestas havia sido causada por aquele homem. A revelação deixou tanto o protagonista quanto sua outra irmã atordoados. Enquanto isso, em outra parte da mansão, o mordomo caminhava ao lado de um homem severo com uma cicatriz no rosto. A câmera se aproxima para mostrar seu olhar frio e intimidador. Em um flashback, a garota ruiva se lembrou de ter visto o mesmo homem em um telhado na noite em que a maré das bestas começou. Em sua memória, ele ergueu seu cajado, conjurou um enorme círculo mágico brilhante e rasgou o céu. Daquela fenda emergiu um olho reptiliano gigante que a encheu de terror. Voltando ao presente, o protagonista declarou corajosamente que era filho do futuro chefe da família, dizendo às irmãs para não entrarem em pânico. Com isso, os três continuaram pelo corredor. Quando os dois homens passaram por eles, o protagonista lançou-lhes um olhar de desconfiança. Sua irmã ruiva, no entanto, tremia de medo, incapaz de esconder sua reação. O homem com cicatrizes notou seu desconforto, mas não disse nada. Forçando sorrisos nervosos, as irmãs cumprimentaram o mordomo educadamente. O mordomo então se curvou respeitosamente ao protagonista, chamando-o de jovem mestre Wong. A expressão do rapaz endureceu enquanto observava silenciosamente os dois homens se afastando pelo corredor. Logo, eles chegaram a uma pesada porta de madeira. O mordomo anunciou que Joe King havia retornado para se encontrar com o dono da casa. E percebendo que se tratava da sala de reuniões, o protagonista decidiu bisbilhotar. Sua irmã se preocupou em voz alta com a possibilidade de serem pegos, mas ele a tranquilizou com calma e confiança, insinuando que já tinha um plano. Com determinação silenciosa, os irmãos se aproximaram da porta, prontos para ouvir. O protagonista de repente empurra a porta, invadindo a sala de reuniões com suas irmãs logo atrás. A irmã grita que ele não pode entrar, mas já é tarde demais. Lá dentro, o avô está sentado calmamente à escrivaninha, com o mordomo e o homem com a cicatriz no rosto em pé à sua frente. Os três viram a cabeça, surpresos com a intrusão inesperada. As irmãs imediatamente se curvam e pedem desculpas, explicando nervosamente que tentaram impedir o jovem mestre, mas não conseguiram. O menino, no entanto, não dá atenção às palavras delas. Em vez disso, corre direto para a escrivaninha, de braços abertos, chamando pelo avô. Sorrindo calorosamente, o chefe da família
Liu acena com a mão, dispensando as meninas da sala e convidando o neto. Puxando o menino para o colo, ele começa a falar com orgulho sobre a força e a influência da família. Sua expressão então se torna séria enquanto ele pergunta sobre as recentes marés de feras. O mordomo e o homem com cicatrizes permanecem em posição de sentido, ouvindo atentamente. O homem com cicatrizes relata que novos grupos de feras já foram localizados e podem atacar a qualquer momento. Ao ouvir isso, o rosto do protagonista se contorce de raiva. Naquele instante, ele percebe que a academia estava enganando a todos, mentindo sobre as marés serem desastres naturais, enquanto enviava os alunos diretamente para perigos fatais. Um flashback passa por sua mente. Um professor afirmando que as marés das feras são ocorrências naturais, insistindo que os despertos existem para proteger os fracos. Voltando à reunião, o mordomo anuncia que já providenciou para que a guilda publique missões bem remuneradas. A promessa de recompensas generosas atrairá inúmeras equipes diretamente para a armadilha. O avô o elogia, lembrando a todos que a família do mordomo serve lealmente à família Liu há 3 gerações. Com um aceno de cabeça satisfeito, ele acrescenta que está muito satisfeito com seu serviço. Naquele momento, o mordomo faz um sinal discreto para o homem com a cicatriz no rosto, que compreende instantaneamente. Ajoelhando-se, o homem jura lealdade, declarando ser uma honra trabalhar para a família. O mordomo então expressa gratidão pela generosidade do mestre, agradecendo-lhe pelo presente que permitiu que seu filho alcançasse o auge do posto B. O chefe da família sorri, ordenando aos 2 homens que prossigam com o plano da maré fera exatamente como combinado. O homem marcado permanece ajoelhado, aceitando a ordem sem hesitar. Mas o avô não para por aí. Ele também ordena que sejam preparados equipamentos caros e entretenimento suntuoso para os sobreviventes. Um rápido flashback mostra uma versão mais jovem do chefe da família descansando em uma fonte termal, cercado por mulheres, enquanto uma criada observa secretamente das sombras. Curvando-se profundamente, o mordomo aceita cada comando sem questionar. Ao cair da noite, a imponente mansão da família Liu brilha sob o luar. De volta ao seu quarto particular, o protagonista explica o plano cruel da família para suas irmãs. Ele revela como a família Liu manipula as marés das feras, abrindo portais, usando pessoas comuns como isca e enviando os despertos para lutar. Ao fazer isso, eles coletam montanhas de recursos valiosos para si. Sua irmã, horrorizada, exige saber como eles podem ser tão cruéis, perguntando se aquelas pessoas não são consideradas humanas. Com um olhar sombrio, o protagonista responde que, aos olhos dos nobres, eles próprios são os únicos e verdadeiros humanos, e os outros, nada mais do que gado. A irmã ruiva sugere expor o esquema da família Liu a todos, mas o protagonista rapidamente descarta a ideia. Ele explica que, mesmo que dissessem a verdade, ninguém acreditaria. Essa resposta deixa as 2 meninas inquietas, e elas se voltam para o irmão mais novo, perguntando o que deveriam fazer. Com um olhar determinado, o garoto declara que elas vão esmagar os lacaios da família Liu e acabar com a maré de feras. Ele faz um gesto para que as irmãs se aproximem, e as 2 se inclinam enquanto ele começa a sussurrar. O protagonista expõe cuidadosamente seu plano enquanto elas ouvem com atenção. Depois de explicar tudo, ele pergunta se elas entenderam. As meninas concordam, mas suas expressões ainda estão tensas, questionando se realmente conseguirão derrotar inimigos tão poderosos. Confiante, o protagonista lembra que ainda tem 3 semanas para se preparar, pois o plano começará no final do mês. Erguendo a mamadeira, ele insiste que precisarão ficar mais fortes antes disso. Sua irmã o encara confusa sobre o que ele quer dizer, mas naquele momento, ele e a garota de cabelos brancos trocam um olhar de cumplicidade. Sem hesitar, ele enfia a mamadeira na boca da ruiva, pegando-a completamente desprevenida. Ela engole o leite e instantaneamente seus olhos se arregalam ao sentir seu poder aumentar sem nenhum treinamento. O protagonista sorri e sai correndo, dizendo que também vai comer alguma coisa. Enquanto as irmãs terminam o resto do leite, a mãe é vista meditando pacificamente, até que o filho entra de repente. Com um suspiro exasperado, ela o repreende, chamando-o de pirralho guloso, cujo apetite parece nunca acabar. 3 semanas depois, o protagonista observa uma tela brilhante do sistema, imaginando se atingiu seu limite. Uma nova notificação aparece, informando-o sobre uma nova habilidade. Ele murmura, incrédulo, questionando se está prestes a se transformar em um hospedeiro. Por um momento, ele até considera se recuperar suas forças significaria passar por mais 9 meses no útero. Mas então ele percebe que essa nova habilidade não serve apenas para a sobrevivência, mas também pode ser usada como uma arma mortal. O sistema lhe mostra uma ilustração, revelando como a técnica pode ser usada diretamente contra seus inimigos. Então a porta se abre com um rangido e, de repente, as 2 irmãs entram com expressões afiadas e determinadas, prontas para dar início ao plano. E é isso por hoje. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder. Muito obrigado por assistir e apoiar. Nos vemos no próximo vídeo.